Lucas capítulo 8. Às vezes dá uma pausazinha assim, você sabe que nós trabalhamos com o culto presencial e também estamos preparando o material para ficar online, para os irmãos assistirem depois. Então, nós damos uma pausa aqui para algumas atividades que nós fazemos nesse intervalo entre a oração e o início da palavra que é pregada. Muito bem, Lucas capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 22, nós vamos ler do 22 ao 25, vou fazer uma leitura prévia assim, primeira, rápida, e depois eu vou explicando para vocês os detalhes, tá bem? Para a gente sair alimentado nessa noite. Diz assim o versículo 22 em diante, Lucas capítulo 8, verso 22 em diante, diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, ele Jesus, não é? Em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Que texto bonito, né? Eu começaria dizendo o seguinte: quando Jesus passou por essa experiência especial na vida dele, ele tinha passado uma semana e um dia de modo muito especial, com muito trabalho, diante de muito trabalho. Alguém me disse ontem o seguinte: pastor, a pessoa olhou para mim ali fora e falou assim: pastor, a gente percebe que o senhor trabalha muito. E ela disse para mim assim também: eu trabalho bastante. E eu disse a ela o seguinte: minha irmã, como é que a gente... Eu estou dizendo por mim, tá certo? Cada um diz por si. Como é que eu vou orar ao Senhor e falar assim: Senhor, me abençoe, sendo que eu estou na rede, deitado eternamente em berço esplêndido? Não é difícil? A pessoa tem vergonha de falar: Senhor, me abençoe, olha, prospere, alargue as fronteiras, mas não está fazendo nada. Eu me lembro que quando eu decidi fazer teologia, eu já tinha decidido, decidido mesmo, com mais ou menos 30 anos. Mas com 31 eu fui. Não, com 32 eu fui. E é uma mudança radical. Você imagina? Naquela época eu tinha 3 empregos. Eu fui fazer teologia para viver pela fé. Eu não sei se você sabe como é que vive um teologando, ou um teologando, porque eu fui tiozão, né, com 32. Como é que vive um teologando? Você estuda full time praticamente. Estudo de manhã. Bom, a Ana lá, o Guia, o cunhado, ele é professor lá, vocês sabem das histórias. E meu irmão tinha se formado em teologia. Então eu acompanhei o processo. E quando ele se formou, eu falei assim: acho que eu não quero isso para mim não, esse negócio é... Aí tem comportar, eu falei: comportar, cadê o Daniel? O Daniel está aí, comportor. Comportar? Eu não gostava de comportor, não gostava de comportagem, nada disso, como é que eu vou fazer? Irmãos, é uma mudança radical. Muito trabalho, muito estudo. Eu me lembro que alguém chegou para mim e a gente tinha que estudar muitas páginas para entregar de um dia para o outro. Você tinha aula pela manhã, aula à tarde, e vários professores chegavam assim: você vai ter que ler 400 páginas, de um dia para o outro. Como é que faz isso? E aí, depois do primeiro ano, eu voltei a dar aula em Limeira. Então, eu dava aula, estudava de manhã, dava aula à tarde, e eu tinha noite para estudar. E alguém me disse assim: estuda andando. E a casa onde eu morava tinha um sótão. Eu subia no sótão, pegava os livros assim, para não dormir, porque no começo era difícil, eu não sabia dessa técnica. Eu sentava lá, tinha uma cama lá em cima no sótão, eu sentava e começava a ler, daqui a pouco capotava. Eu dormia. Aí falaram para mim: estuda andando. Aí eu começava a andar e ler com a caneta na mão, fazendo as anotações, e não dormia. Então exige um sacrifício para você chegar no objetivo que você pretende. Nesse dia, Jesus passou o dia todo curando e ensinando. Muito trabalho. Ele estava exausto. E diz a Bíblia que ele atendia as multidões. Só que é uma coisa para a gente aprender com Jesus. A gente precisa estar disponível para as pessoas, para os que precisam, para que aqueles que necessitam. Ele passou o dia em atividade, atendendo, curando, ensinando,
contou várias parábolas ao longo daquele dia, e chegou no finalzinho do dia, ele estava exausto, cansado, e precisava descansar. Foi quando ele chamou os discípulos e falou assim, bora arrumar um barquinho aí, vamos passar para o outro lado para a gente descansar um pouquinho. Que lição que eu deixo com você aqui? É importante o trabalho? É. É importante trabalhar muito? É. Do suor do rosto come o pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Essa é a minha visão de mundo. Você vê, toda pessoa que tem uma visão de mundo, todo país que tem uma visão de mundo assim, as pessoas são mais prósperas. Todo país onde ensina as pessoas a depender dos outros, sempre depender dos outros, é um país miserável, dado ao fracasso. As pessoas precisam trabalhar e conquistar com o seu trabalho o sustento da sua vida. Tem gente que vai trabalhar como médico, tem gente que vai trabalhar como engenheiro, tem gente como advogado, e tem gente que vai pintar, tem gente que vai plantar, tem gente que vai ser padeiro, tem gente que vai ser sapateiro, como foi meu pai. Tem gente que vai ser dona de casa, como foi minha mãe. Mas tem que trabalhar. Você tem que conquistar, do seu suor, conquistar o seu sustento. Então essa é uma parte. A outra parte é, você precisa descansar. Você não é de ferro. Você não é de ferro. E se você não descansar, o teu corpo vai te obrigar a descansar. Já passou por isso? Você vai, acha que é de ferro, vai. Daqui a pouco o corpo chega e fala, para, filho. Aí é a hora que você tem que ficar numa cama e não tem como sair. Então, essa lição de Jesus no primeiro versículo, para mim, ela é fundamental. Tem que trabalhar muito, mas também tem que descansar. Tem que ter um momento para descansar. No que diz respeito a descansar, irmãos, tem um dia da semana que é o top, né? Qual é o nome desse dia? É o sábado, esse é o top. Não substitui esse dia por outro. Vou descansar no domingo, não dá certo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não. O dia escolhido por Deus é o sábado. Segundo, nós vivemos num mundo onde a gente fica conectado quase 24 horas por dia, certo ou errado? Tanto é que o celular quase faz parte do corpo, não é? A gente não tira por nada. Eu conheço uma pessoa, um jovem, inclusive, que ele vai mexer no celular, ele já fica com a mão assim. Eu falei, você está com Parkinson, isso? Que ele pega o celular e pega assim, ó. Na verdade é meu filho, só que eu vou falar qual dos dois. Ele pega o celular assim e já vai fazendo assim com os dedos, antes de começar a mexer. O que é isso? Então, o celular, a gente fica conectado o tempo todo. Um conselho para a gente, irmãos, a gente precisa dormir, sabia? Dormir bem, descansar bem. Então, quem gosta de trocar o dia pela noite, está errado, o seu corpo vai pedir água. Ele vai fazer você parar na marra. Então, é importante dormir. A gente vai ficando mais velho, dorme menos, certo? A gente dorme menos, 6 horas, às vezes 5, tem gente que dorme 4, enfim. Mas o mínimo de horas, quantas são? 6 a 8 horas. Para quem é mais jovem, tem que dormir. Se você não dormir 1 hora, o teu corpo vai pedir para você parar e você vai ser obrigado a parar. Então, trabalhar muito e descansar também. Outra coisa importante nesse primeiro versículo, disse que Jesus estava na companhia dos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Uma coisa é eu, pastor, fazer um monte de coisa e tudo sozinho. Eu vou conseguir fazer muita coisa, mas tem muita coisa que eu não vou conseguir fazer. Então, Deus delega a nós uma responsabilidade muito importante. Qual é a responsabilidade? Você e eu somos obrigados a fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos, ou seja, ensinar outras pessoas aquela habilidade que Deus nos deu. Ensine outro. Você sabe fazer um pão legal? Sabe? Por que você não ensina uma outra pessoa a fazer? Sabe fazer um bolinho legal? Ensina outro. Você sabe falar inglês? Por que não ensina outro a falar? Francês? Por que não ensina outro a falar? Você sabe, se é um bom carpinteiro, por que não ensina outro? Porque, de repente, a tua habilidade pode salvar uma outra vida. Pode ajudar uma outra pessoa a crescer. Quem aprendeu até aqui, diga amém. Você está entendendo alguns princípios que Deus quer nos ensinar? Com um único versículo, verso 23 agora. Passemos para outra margem do lago e partiram. Já expliquei. 23. Enquanto navegavam,
ele fez o quê, amigos? Ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Olha bem aqui para mim. Por que Jesus dormiu? Por que você acha que Jesus dormiu? Primeiro motivo. Jesus dormiu porque estava cansado, né? Tranquilo. Dormiu porque estava cansado. Agora, por que ele estava cansado? Aí você vai me responder aquilo que eu já expliquei. Porque ele passou o dia todo trabalhando. Então ele estava exausto. Mas por que mais ele estava cansado? Por que mais dormiu? Além de estar cansado e além de ter trabalhado o dia inteiro. Por que mais? Ela disse aqui, quando ela apresentou a questão dos dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio aqui, ele se fez um de nós. Ele é 100% Deus e 100% homem. E ele vai demonstrar isso nessa história. Como 100% homem, ele sentiu cansaço. E por isso ele dormiu. Então Jesus se identifica com a gente. Isso aqui é importante para a gente entender que Jesus conhece a nossa dor. Porque ele sabe o que é passar por isso. Ele passou. Ele compreende isso aqui. Aí eu diria para você, quando a coisa aperta, ou antes que aperte, né? Quando vier alguma dificuldade, já procura logo Deus. Procura logo Deus. E deixa eu tocar num assunto, que é um assunto que nós estamos vivendo no Brasil. De uma apreensão geral. Eu não sei se você está acompanhando nas mídias sociais. De uma apreensão, de uma batalha, de uma guerra, de tal, essas coisas todas. Teve eleição, teve um que ganhou os votos, aí um grupo questiona, aí tem gente na rua, aí tem gente nos quartéis. Enfim, a gente está percebendo que está uma convulsão social. Certo ou não? Então você pode tomar dois caminhos, e teve um irmão que me procurou aqui ontem também, dizendo que ele estava sem paz. Ontem ele conseguiu ter paz. Por quê? Porque ele passou a se envolver demais com isso, e ele perdeu a paz. Perde a paz. Então, meu amigo, é uma situação difícil que nós estamos enfrentando? Pode ser pior? Pode ou não. Seja como for, nós precisamos nos apegar a quem? A Deus. Nós precisamos nos apegar a Deus, porque o Cristo que estava lá naquele barco, ele também está no nosso barquinho. Você entende isso aqui? O mesmo Cristo que estava naquele barco, ele está no nosso barco também. Então, ao invés de buscarmos uma saída externa, busquemos uma saída interna daquele que está conosco, e o nome dele é Jesus. Então, essa situação é importante. Por quê? Ele passou pelas coisas que nós passamos, e ele venceu. Então, ele se identifica com a gente. Pastor, ele nunca viveu no Brasil, ele não sabe o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Ele não viveu no Brasil, mas ele viveu sob o domínio do Império Romano, conhecido na profecia como Império de Ferro. E o Império Romano, Império de Ferro, por que você acha que Deus colocou esse metal para representar o Império Romano? Se não pela sua força, se não pela sua malignidade, se não pela... foi o Império que matou Jesus. Olha como Jesus morreu na cruz. Então, Jesus sabe o que nós estamos passando, porque Ele passou por tudo aquilo que nós passamos diariamente. Então, nós precisamos recorrer àquele que está dentro do barco conosco. Amém? Outra coisa que a Bíblia diz, é que a presença de Jesus dentro do barco, não os excluiu de uma tempestade. E aí? O que é que a gente aprende aqui? Ah, Senhor, eu estou sendo fiel. Ah, Senhor, eu leio os livros de Ellen White. Ah, Senhor, eu estudo a Bíblia. Ah, eu não falto no culto. Ah, Senhor, por que o que está lá fora não parece que não tem nada? Porque a gente gosta de olhar para a grama do outro, né? O que está lá fora não tem nada, só sorrir e tal, toma a sua brejinha, que alguns falam assim, né? Dá suas mamadinhas e tal, vai lá e só alegria, nem acidente. Bebe, sai cambaleando, pega o carro e diz, nem acidente. E eu aqui não bebo nada, bebo só água, saio de casa com água e bato o carro. A gente não é tentado a pensar assim? A gente é tentado a pensar assim, oh Senhor, eu terminei meu curso universitário, oh o fulano lá nem curso universitário fez, e agora eu estou aqui nessa situação.
Ó vida, ó céus, paro de ir à igreja, esqueço do Senhor. Amigo querido, a Bíblia está querendo ensinar para a gente que não é porque Jesus está no barco que a gente não vai ter tempestade. Porque a tempestade não é pela ausência do Senhor, a tempestade é para que a gente perceba o poder do Senhor, aquele que está dentro do barco. Para que a gente entenda que a gente não tem forças totalmente e que a gente precisa dele. Para que a gente entenda a confiar. Aprenda a confiar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Pensa naquelas pessoas que não entraram no barco. Não foram convidados, por algum motivo. Jesus não as levou. E que ficaram lá na praia, nas suas casas, etc. Nem sabiam do que estava acontecendo aqui no mar. Pergunto, que experiência foi maior? A daqueles que não entraram ou daqueles que entraram? Você imagina o que esses discípulos tinham para contar? Você imagina o momento que eles passaram. Irmãos queridos, às vezes Deus permite a tempestade, sabe por quê? Porque depois que passarmos por ela, a experiência que a gente vai ter para contar vai transformar outras vidas. É por isso que Deus permite a tempestade. Senão Ele não permitiria. Se olha para as pessoas, tem gente que não tem nada, tem gente que está passando por vida tranquila. Eu diria para você o seguinte, olha, se está tudo certinho, assim, ó, 100% certinho, olha, coce a cabeça. Tem algo que não está certo. Porque, amigo querido, Deus permite a tempestade para que através da história que a gente tem para contar, da presença do Deus que está no barco, a gente possa abençoar outra vida. Amém? Versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Deixa eu conversar outra coisa com vocês. Tudo indica, para aqueles que estudam esse texto, os comentaristas, que antes de chamarem Jesus, eles tinham tentado resolver o problema do jeito deles. Eles ficaram desesperados. Desesperados. Deixa eu dizer para você, amigo, não tenta resolver os problemas do teu jeito. É possível que não dê certo. Tenta resolver os problemas do jeito de Deus. Segundo, não precisa se desesperar. Você pode até ficar preocupado. Isso é normal, nós somos seres humanos. Somos ou não somos? Dá uma certa preocupação, uma ansiedade. Eu vou dizer para você, tenta não ficar maluco, entendeu? Tenta não perder o juízo por causa dos problemas. Tenta. Porque Jesus está no barco. Procura Ele primeiro. Mas se ainda assim, com o teu jeitão, com a tua ansiedade, cada um tem uma ansiedade, não é? Eu sou um pouco ansioso. Meu filho e minha esposa também tem um deles. Cada um tem uma fuga para lidar com essa ansiedade. Eu tenho um jeito de lidar, eles têm um. Vou falar do meu. O meu jeito é comer. O seu também não? Eu visito a tal da geladeira 300 vezes no dia, se eu estiver em casa. É por isso que eu tenho que estar fora. E aqui vocês estão me ajudando, porque eu visito vocês na ansiedade, e cada casa é uma comidinha. Então a coisa vai bem. Mas tem gente que passa muito mal. Passa ou não passa com ansiedade? Passa. Tem gente que troca os pés pelas mãos. Toma decisão sem pensar. E depois de tomar a decisão, vê que entrou num barco furado. Então, antes de tentar resolver o problema do seu jeito, procura o jeito de Deus. Para que você não resolva o teu problema no meio do desespero. Eu me lembro que quando meus filhos nasceram, a gente aprendeu uma coisa, e eu aprendi a duras penas, inclusive lendo o livro Orientação da Criança, e principalmente com a minha esposa. O que eu aprendi? A não corrigir os filhos quando você está com raiva. Dá certo corrigir, ali está uma psicopedagoga, né, Valéria? Dá certo corrigir o filho com raiva? Não dá certo. Você vai fazer bobagem. Dá certo você... Ontem à tarde, eu dava um curso para casais na cidade de Jundiaí, na igreja central de Jundiaí. E eu falava para eles uma coisa que eu vou repetir agora para vocês. Na minha casa, no meu lar, não dá certo DR. Sabe o que é DR? DR é discutir relação.
Na minha casa não dá. Se der na sua, beleza, está tudo certo, eu não questiono aonde dá. Em casa não dá. Se eu sentar com a minha esposa, vamos fazer uma DR agora. Irmãos, espera a Terceira Guerra Mundial. Não vai terminar nunca aquilo ali. Vai ser, vai. Então, o que nós decidimos em casa? Está com problema? Perdoa logo, aceita logo, para logo, resolve logo, acabou, não tem DR. Assim vai. E com isso a gente está há 27 anos juntos. Está dando certo. Tem gente que dá certo, fica lá na DR, meu filho, por exemplo, dá. Ele para com a minha norinha e eles ficam lá 2.300 tardes e manhãs conversando sobre aquilo e vai. Em casa não dá. Em casa, quando chegar na metade dessas 2.300, já pronto, já explodiu. Então, isso é em termos de relacionamento aqui. Deixa eu ler novamente o texto com você. Quando eles gritaram, mestre, mestre, tem 2 pontos de exclamação. Mestre, mestre, é porque tudo que eles podiam ter feito, eles fizeram do jeitão deles e foram procurar o Senhor depois, e por isso gerou esse estresse. Por isso gerou essa ansiedade. Conselho, busca o Senhor em primeiro lugar. Busca o Senhor em primeiro lugar. Vai vir problemas? Vai vir problemas. Mas você vai se estressar menos quando buscar o Senhor em primeiro lugar. E às vezes, amigos, a solução do Senhor é uma solução que você nunca pensou. Vou repetir. Às vezes a solução que o Senhor tem para você é uma solução que você nunca pensou. E vou dizer mais. Quando você orar ao Senhor e o Senhor de alguma forma começar a responder para você, Ele vai responder de várias maneiras. Ele vai responder por um sermão, Ele vai responder por um amigo, por uma música, por um hino, Ele vai te responder. Quando Ele te responder, ouça o Senhor. Porque também não adianta você procurar o Senhor dar a resposta e você continuar tentando resolver do seu jeito. Não vai dar certo, o barco vai afundar. Claro até aqui? Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Muito bem, vamos ler o versículo 25. Então, lhes disse, onde está a vossa fé? Perdão, deixa eu ler o 24 ainda. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Oh, glória, né? Qual a lição que eu deixo com você aqui? Irmãos, o Jesus que eu creio, Ele tem domínio sobre tudo, inclusive sobre a natureza. Se o Jesus que nós cremos tem domínio sobre a natureza, porque veja, tem alguém que tem domínio sobre a natureza? Nenhum ser humano, nenhum. Olha, eles estão indo acho que para a COP hoje, né, lá no Egito, alguma coisa assim, as nações do mundo todo, para tratar do clima. Eles estão, na cabeça deles, tem como resolver o problema do clima do mundo e o mundo não ser destruído. Na minha cabeça, o mundo vai ser destruído. Eles querendo ou não, ele vai ser destruído. Porque Deus prometeu. Agora, o Deus que eu creio, ele tem domínio sobre a natureza. Ele pode fazer o sol aparecer, como ao meio-dia ele pode fazer o sol escurecer. O Deus que eu creio é um Deus que tem domínio sobre o mar, como, por exemplo, quando o povo de Israel estava passando no Mar Vermelho, ia passar pelo Mar Vermelho, e ele fez o mar se abrir. Esse é o Deus que eu creio. Então, se ele tem domínio sobre essa natureza que é imensa, que é gigante, ele não pode resolver os nossos B.O.? Pode ou não pode? Ele pode. Ele pode. A gente cantava no passado, os tiozão aí vão lembrar. Gear vai lembrar talvez, né? Ele pode, quem lembra? Eu sei, agora eu fui fundo, né? Que ele pode, eu fui longe, né? Eu sei que meu Jesus pode me salvar. É a certeza que ele pode tudo. Eu ontem dizia lá nesse treinamento à tarde, e vou dizer para vocês, eu hoje falo com mais propriedade sobre a questão da educação dos filhos, porque os meus já estão, um está casado e o outro é adulto, os dois já são adultos. E eu, ao longo dessa trajetória com os meus filhos, eu sei e percebi que Deus pode tudo. Quantas vezes Ele não visitou meus meninos? Quantas vezes Ele não visitou meus meninos? Quantas vezes Ele não visitou minha casa? Quantas vezes Ele não veio pessoalmente me salvar? Eu devo ter contado aqui no momento que eu estava me afogando, que Ele enviou um anjo para me salvar.
Agora, se ele tem domínio sobre a natureza, ele não pode cuidar, desculpa a minha expressão coloquial, ele não pode cuidar dos nossos BOs? Pode. Ele pode amanhã visitar a tua empresa, ele pode amanhã visitar, hoje na verdade, agora, visitar a tua empresa, ele pode visitar teu lar, ele pode resgatar o seu filho, ele pode resolver um problema financeiro, ele pode resolver um problema de saúde, ele pode resolver um problema conjugal, ele pode todas as coisas, mas você precisa procurá-lo. Você precisa procurá-lo e procurar o jeito dele. Você precisa confiar de que ele pode fazer o melhor e não tente nadar sozinho, porque não vai dar certo. Eu termino dizendo, então lhes disse Jesus, para eles, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este? Até que os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? E aí eu pergunto para vocês e vocês respondem. Quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Quem é? Jesus. Jesus. O que significa o nome Jesus? Salvação. Então a salvação para a vida deles estava dentro do barco. E eles demoraram para entender, mas quando entenderam, eles exaltaram, a pessoa do Senhor Jesus. Sabedores de que aquele que estava no barco foi o responsável por trazer segurança e trazer paz. Aí eu termino perguntando para você, onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua fé? Todo mundo tem fé. Dizem alguns que tem gente que fede menos, outros fede mais, todo mundo tem fé. Onde é que está a tua fé? Onde você está colocando a tua fé? Aonde você está colocando a tua esperança? Aonde você está colocando a tua segurança? Aonde você está prendendo o seu bote, o seu barco? Aonde? Onde é que está a sua fé? Você sabe o que significa fé? Fé, eu diria para você, tem algumas definições. Hebreus 11:1, por exemplo, fala que fé é a certeza daquilo que você não vê, a convicção de fatos que não se veem. Fé, você não vê, mas confia. Eu vou dar uma definição que eu sempre dei para os meus meninos. Fé é você se jogar nos braços de Jesus. Amém. Faça isso. Eu nunca vi dar errado na vida de ninguém. Se lance nos braços do Senhor. Joga os teus problemas, os teus anseios nos braços do Senhor. Tendo a certeza que do jeito que Ele trouxe paz naquele barco, Ele vai trazer paz também no seu barquinho. Tem alguém que quer já exercitar a fé agora e dizer assim, Senhor, eu tenho certeza, nem convide o Senhor para estar. Se você está aqui nessa noite, porque Ele já está contigo. Então você fala assim, Senhor, já que o Senhor está no meu barquinho, fica comigo essa semana. Me ajuda a transpor tudo que eu tenho para transpor essa semana. Eu me submeto ao Senhor, eu me lanço aos teus braços e eu confio que o Senhor pode me ajudar. Tem alguém que quer dizer isso? Tem? Vamos ficar em pé para a gente orar? Eu queria que você lançasse então os seus problemas nas mãos desse Deus que pode tudo, tá bom? Ele já está no barco. Ele já está no barco. Pai querido, Deus de amor, às vezes é difícil a gente confiar no Senhor, já que quando os problemas vêm, muitas vezes nós tentamos resolver do nosso jeitão. Tenha misericórdia de nós, Senhor, miseráveis e pecadores. Dá-nos sabedoria, porque nós não produzimos sabedoria. Dá-nos fé, Senhor, porque nós não produzimos fé. Nos ensines a confiarmos no Senhor incondicionalmente. Senhor, tira dos nossos olhos as escamas para que a gente enxergue o Senhor ao nosso lado. Para que a gente perceba a Tua companhia dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos afazeres diários, na Tua igreja. Para que a gente consiga perceber a Tua presença nos nossos relacionamentos. Então, Senhor Deus, do jeito que o Senhor acalmou aquela tempestade, por favor, acalme também a tempestade do Teu povo. Se alguém está enfrentando alguma tempestade, com medo do barquinho afundar, Senhor Deus, visita, Senhor, acalma, dê tranquilidade, dê paz,
dê segurança, dê conforto, dê esperança, Senhor. Visita todos aqueles que não estão aqui, mas que também estão precisando da mesma bênção. Que a tua mão poderosa, salvadora, miraculosa, esteja em cada vida, em cada coração, em cada casa. Dá-nos uma semana feliz, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a paz. É em nome de Jesus que nós oramos. Quem crê, diga amém.